Olá, meu nome é Helena de Jorge Portela, eu sou da Cia Fluxionante e hoje vamos bater um papo com mulheres maravilhosas. Antes de mais nada, eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho cabelos castanhos e lisos, eles estão presos no topo da cabeça, tenho olhos castanhos, uso óculos retangular azul, hoje eu estou de batom vermelho. Uso um japamala de sementes, um terço budista no pescoço e uma blusa preta um pouco caidinha no ombro. Atrás de mim tem uma parede preta com 3 violões, algumas plantinhas e uns quadros. Bom, então, dando início aqui ao nosso bate-papo delicioso, que eu e o Igor Augusto vamos mediar hoje sobre o projeto Mulheres, Sinais de Suas Escritas. Então, agora eu passo a bola para o Igor, para ele contar um pouquinho mais para vocês sobre esse nosso projeto. Diga lá, Igor. Oi, gente, meu nome é Igor. Vou primeiro me autodescrever. Eu tenho a pele branca, os cabelos loiros, eles vão mais ou menos até a altura dos meus ombros. Tenho os meus dedos médios pintados de preto e um pouco borrados. As paredes do escritório em que eu estou, elas são brancas. Lá no fundo vocês podem ver uma estante com alguns livros e aqui do meu lado o pedaço de um sofá. A gente está aqui hoje porque a gente vai fazer um bate-papo de contrapartida do projeto Mulheres, Sinais de Suas Escritas, que é uma websérie que está sendo lançada nos canais da Fluxionante ao longo aí desses meses de março e abril, em 9 episódios. Esse projeto ele é uma criação da companhia Fluxionante, produzido pela Pomero Gestão Cultural. A Fluct, fazendo uma breve introdução, ela é um grupo de teatro que cria e desenvolve espetáculos encenados de maneira bilíngue, simultaneamente em português e em libras para os públicos surdos e ouvintes. E nesse projeto Mulheres, a gente escolheu 3 autoras que a gente ama, assim, e que a gente conhece já há algum tempo, e a gente traduziu as suas obras para libras. Elas são interpretadas em libras por atrizes surdas e uma atriz ouvinte. A tradução foi feita pela Thalita Sharon, que inclusive é a intérprete que está com a gente aí hoje traduzindo todo o nosso bate-papo. E aproveitando aqui para fazer a descrição da Thalita, a Thalita é uma mulher de pele branca, cabelos castanhos e lisos, eles estão presos, olhos castanhos. Hoje ela está com uma blusa preta, com um casaquinho por cima, né, Thalita? Um casaquinho preto, e atrás dela uma parede branca. Quem vai estar também aqui com a gente é o Peter, que vai revezar com a Thalita. Ele é um homem branco, de cabelos castanhos, escuros, cabelo curto, sobrancelhas grossas, usa barba, e hoje ele está usando uma camisa polo preta. Então, quem são as atrizes desse projeto? Mônica Tintori, Paula Roque, Catarine Moreira, que está aqui hoje com a gente também. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho aí com vocês. E eu também faço uma participação como atriz em um dos episódios. E as autoras escolhidas, com 3 escritas cada, foram as nossas queridas Lucy Colim, Simone Magalhães e Leonarda Glick. Maravilhosas, estão entrando na tela aí. Então, eu vou começar agora o nosso bate-papo com a nossa queridíssima Lucy Colim. Por quê? Porque a nossa história não é de hoje, né, Lucy? Faz um tempo já que a gente, né, se conversa, se namora e é sempre muito gostoso. A gente montou em 2017 o espetáculo Todas, que na verdade foi uma montagem do espaço cênico a partir da obra da Lucy Colim, e hoje segue no repertório da Cia Fluxionante. Então, eu quero saber de você, Lucy. Não é a primeira vez que você tem os teus textos traduzidos para Libras. Como que é isso para você? Como é que você sente isso, vendo os teus textos em português, de repente no corpo de atrizes, trazido para o público, assim, ofertado para o público em língua de sinais? Como que é isso para você? Então, Helena,
Eu começo fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, tenho 56 anos. Eu sou uma mulher branca, pele clara, tenho cabelos compridos, ondulados, são cabelos grisalhos. Eu uso óculos, tenho olhos castanhos. E aqui o meu cenário é assim, no fundo aqui da minha sala, eu tenho uma estante. Então, tem vários livros aparecendo aí, eu no meio. E agora, então, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade extraordinária de poder participar desse projeto, que desde antes mesmo, não é assim, quando recebi o convite, antes de ver a execução do projeto, já me chamou muita atenção por toda a sensibilidade, né, que envolvia essa ideia, não é? E então é assim, quero agradecer imensamente, é uma oportunidade muito emocionante poder participar de um projeto como esse. E agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, a Helena já colocou, nós nos conhecemos já de outros trabalhos, né, de um outro momento em que também nos aproximamos desse tipo de tradução, não é? Quando eu tive alguns textos que foram, então, encenados numa experiência que para muitos, né, Helena, foi inédita, porque nós tínhamos uma atriz surda, enfim, foi, pelo menos, não é, quando o espetáculo foi apresentado, foi um espetáculo que gerou bastante impacto e chamou bastante atenção exatamente por essa construção dos textos, a partir também de um respeito à sensibilidade, não é, nessa tradução para as libras. Eu acho que isso para mim foi realmente um presente, porque não se trata, como não deve ser em nenhum tipo de tradução, não é? Não se trata de uma transposição mecânica dos textos. E ali, então, já nesse primeiro momento, nesse momento que nós trabalhamos juntas, não é? Já me chamou muito a atenção isso, essa preocupação também de respeitar as estruturas sintáticas e de percepção e, portanto, a semântica do texto, não é? Ali transposto, então, para uma outra linguagem. Eu e a Helena, nós nos conhecemos, na verdade, não é? E isso é uma história que eu gosto de contar, porque eu sempre admirei a Helena, igualmente a mãe dela, né, a grande atriz, uma das maiores atrizes da história do teatro aqui no Paraná, a Claudete Pereira Jorge, e eu descobri, até por uma coincidência, um comentário assim da família, que a Claudete Pereira Jorge e o meu pai, eles tinham um parentesco. E aí fui descobrir que a minha bisavó, ela era Pereira Jorge, não é? E por que eu estou contando isso? Que talvez as pessoas achem, nossa, o que tem isso a ver? É porque a minha bisavó, ela teve 2 filhos, o meu avô e uma menina, não é? Que era surda. Então, quando eu conheci a Helena, e essa menina, não é, minha tia-avó, eu convivi muitíssimo com ela. Mais de 30 anos eu convivi com ela, então toda a minha infância, toda a minha adolescência e também uma parte da minha vida adulta. Então, eu tive essa proximidade, não é, com uma familiar queridíssima, uma pessoa, assim, muito, assim, que se relacionava com a vida, com uma grandiosidade, assim, uma pessoa que sempre me tocou muito, uma pessoa excepcional. Então, quando eu soube desse primeiro projeto, não é, da peça Todas, que chegou até a mim por uma atriz que se chama Helena Pereira Jorge, isso, assim, eu fui tomada de uma emoção, não é, uma daquelas coisas que a vida, não é, recoloca por conta desse parentesco, dessa afinidade já com a família da Helena, não é, que era também a minha família, e justamente através dessa familiar minha tão querida, que era surda. Então, quando nós fizemos a peça, aquilo para mim foi como que um fechamento de uma história que eu não teria como antecipar, ou talvez não teria como voltar a ela, não é? Num teatro,
com todo esse aparato, não é? Mas, sobretudo, tratando da linguagem. E um dos momentos impactantes dessa peça foi justamente quando nós temos a supressão de todos os sons e a plateia. Então, uma plateia em que nós tínhamos espectadores surdos ou não é? Falantes, enfim, esses espectadores se viram, os que não eram surdos, eles se viram naquela condição, não é, de um silêncio absoluto. E essa experiência, para mim, foi como, não é, é muito emocionante relembrar, estarmos no lugar do outro. E isso tem tudo a ver com a própria intenção, a própria razão de ser da literatura. Esses projetos que mostram uma transposição para uma outra linguagem, dando acesso a muito mais pessoas, eles são exatamente a essência de todo fazer artístico. Não se faz arte, qual seja, em qual linguagem, seja dança, cinema, literatura, artes plásticas, enfim, todas as linguagens artísticas, elas só têm razão de ser se forem para o outro. Então, esse espectro de inclusão, e agora nesse projeto novo, não é? Ampliando todo esse espectro, chegando a mais pessoas, não é? Realmente, me faltam palavras para poder dimensionar quanto isso tem a ver com o próprio fazer artístico. Então, é assim, para falar da minha emoção, é uma coisa que, para mim, se tornou, inclusive, recuperar ancestral de relações que todos nós temos, não é, gente? Que todos nós deveríamos ter, enfim. E é uma oportunidade de sensibilizar mais pessoas, cada vez mais, não é? A gente brinca muito com essa coisa, né? A gente está aqui só para poder estimular percepções. Então, parabéns, sem palavras para agradecer a vocês. Muito obrigada, Lucy. Fico emocionada sempre com essa tua fala, lembrando de tantas pessoas queridas aí, né, que ainda estão com a gente, e toda a nossa ancestralidade que a gente sempre vai enaltecer aí. E é sobre isso, né, Lucy? É sobre convidar para entrar, é mostrar que o outro, a outra, também é bem-vindo, né, na festinha, né? Porque se tem alguém de fora, tá errado. Se tem alguém triste, tá errado. Se tem alguém sofrendo, somos um todo, né? Somos um universo. Então, se um tá sofrendo, a gente sofre também, né? Não somos uma massa homogênea, mas estamos todos juntos aí nesse barco. Então, ou a gente trabalha um pouco a empatia, porque é impossível a gente se colocar no lugar do outro e saber da vida que a pessoa teve, né? Mas a gente pode fazer, sim, esse exercício de se imaginar no lugar do outro, da outra, né? Muito, muito legal essa tua fala, Lucy. E tem uma coisa que eu e a Helena, a gente estava falando ainda há pouco, antes da gente começar, e eu vou usar isso como gancho daqui a pouco, que é o texto da Lucy, seja no Todas, que a gente até refez em 2019, eu acho, na primeira mostra Claudete, ele tem um lado cênico que chega a ser assustador, assim. Ele tem imagens, ele tem quadros, e o Todas se alimenta muito disso, e o ponto visual, nesse caso, se torna algo comum tanto para o surdo quanto para o ouvinte, e nesse sentido, eu vou chamar a Léo. Por quê? Porque a gente teve, quando a gente foi compor o quadro do Mulheres, a gente falou assim, a gente quer uma autora muito diferente da outra. E ficamos nessa, a gente falou, bom, então vamos chamar uma autora muito literária e vamos chamar uma autora que esteja enfiada no teatro até, assim, o último fio de cabelo. E aí a gente falou, vamos chamar a Léo. E esse paralelo é muito interessante de traçar, Léo, porque a gente tem uma coisa que a gente vê na tua vida, na tua criação como um todo,
que é a relação com o teatro, mas é a relação com a escrita, né? Você escreve para o teatro, você escreve para a literatura, e a primeira coisa que a gente queria saber de você é como que você vê o trânsito por esses campos, porque existe um empréstimo tanto na tua criação literária para o teatro, quanto do teatro para a criação literária, assim como há um pouco na Lucia, há um pouco na Simone. Mas os seus textos literários, eles são escritos para serem publicados, e os seus textos teatrais são escritos para serem encenados? Porque, para mim, você é uma artista da palavra, entendeu? Independente de para onde, mas tem esse trânsito que me parece em você muito fluido, assim. Bom, deixa eu fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos cacheados vermelhos, eu tô com uma camisa clara e uma gargantilha de miçangas vermelhas no pescoço. Ao meu fundo tem livros na parede do escritório onde eu estou, que está com a meia luz, meio iluminado. Bom, então vamos lá, né? Sim, eu já ouvi isso antes sobre ser artista da palavra, mas à medida em que o tempo passa, eu penso que as coisas não andam sozinhas. Quando eu comecei a escrever foi antes de encontrar o teatro. Eu comecei com poesia, eu acho que muita gente começa assim, gente que é apaixonada por poesia, e depois, um pouco cansada de fazer os textos que já existiam para teatro, eu pensei, e se eu me aventurasse a escrever histórias que não serão contadas dessa forma que eu faria, né? Digamos assim. Acho que foi esse o encontro que realmente aconteceu com o teatro, que foi um pouquinho mais tarde. Eu abandonei a poesia porque eu era, de fato, péssima escrevendo poesia. As coisas que eu escrevi, que eu tenho guardadas até hoje, eu morro de vergonha de mostrar. E aí o teatro é uma obra, né, uma linguagem que agrega as outras. Ele agrega música, ele agrega dança, o vídeo, eventualmente, ele agrega muita coisa que está além da palavra, ou outros tipos de palavras, né? Porque eu estou aqui pensando, fazendo o exercício de pensar sobre a palavra como, não só como aquela aglomeração de letras no papel, mas as palavras podem ser escritas de vários modos, né? Nos corpos, esse exercício também de compartilhar as palavras nossas, né? Dessas mulheres aí, com pessoas que não ouvem e tal, isso é muito poderoso, porque é como encontrar um novo mar de gente, como um novo país, é como atravessar uma fronteira e atingir outras pessoas. Eu fico muito agradecida, aliás, por vocês terem feito esse trabalho com os meus textos, que não foram pensados para isso, mas que ganharam uma nova vida depois disso. As palavras não estão, de fato, só nos papéis, elas não estão só escritas, elas são sentidas também. E o corpo lembra delas. Acho que por causa desse exercício é que eu posso dizer que, apesar de ser uma artista da palavra, primordialmente, porque eu gosto de criar fechada no escritório, quietinha, no meu canto, e escrevendo as minhas ideias, eu também tenho esse ímpeto de levar para o palco, que o teatro na verdade, a grande paixão da minha vida. Então, é a palavra dita já, ela é incorporada, presentificada, passa pela mediação de corpos. Isso é uma coisa muito forte, muito poderosa. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que... Super responde, porque tem também esse lugar de que a gente constrói imagens, né, Léo? Em algum sentido. Sim, e a Libras com as palavras. Faz isso, exato. Sim. A Libras constrói uma frase de imagens, que é uma coisa muito poderosa também, porque essa frase é escrita com o corpo. É uma dança também, sabe? E tem uma poesia ali. E aí, antes da gente entrar aqui,
quando a Thalita estava sugerindo nomes para gente em Libras, é isso, tem uma captura da tua aura naquele momento, de uma característica física sua, e a interpretação passa a ser uma dança. E para mim tem muita poesia nisso, sabe? Sim. O caminho mais natural teria sido ir atrás dos textos teatrais da Léo, né? Porque somos uma companhia de teatro também forçada ao digital pelo momento do mundo, mas a Léo falou assim, entra no meu blog e pega o que você quiser de lá. Eu falei, vou entrar e vou pegar o que eu quiser. E aí a gente escolheu 3 textos que, em termos de tradução, acho, Thalita, depois pode até falar, foram os mais complexos, assim, porque eles têm Enfim, foram os mais complexos. Eles também não foram pensados para teatro e para interpretação, mas eles podem, né? Porque a palavra também ela se presta a muitas outras funções, que não só constar ali registrada, impressa, passível de ser vista. Ela gera outras interpretações e tal. E esses textos, de fato, vocês pegaram textos que não são para teatro, mas que se relacionam com a vida, né, humana, com as dores. Eu acho que as dores, as revoltas aparecem um pouco nas mulheres, sabe? Essas dores, essas revoltas, essas inconstâncias, esse desejo de não estar circunscrita como mulher unicamente a um campo, que extravasar esse campo, né? Se fosse para definir assim em uma palavra, eu acho que a rebeldia é uma coisa que aparece muito na minha escrita. A transgressão porque assim, aonde tem uma regra, eu sou muito impelida a quebrá-la. Porque eu acho que é um exercício do artista no nosso tempo, sabe? É claro que existem regras que são positivas para nós como sociedade, mas quando se trata de arte, você tem o céu é o limite. Amo. A gente ama esse teu lado, e tem aqui, ó quem vai entrar, Simone, que é inclusive uma grande parceira da Léo, assim, tipo, até... Amo. E quando a gente foi fazer a composição, voltando a esse lugar, a gente tinha a Lucy, que é uma autora que a gente já tem proximidade, já tem paixão, já montou e quer continuar fazendo. A gente resolveu chamar a Léo, que é uma pessoa muito próxima da gente, que a gente namora há muito tempo, e a gente falou, a gente quer uma autora da música. Sim. Que é quando a gente escolhe chamar o projeto Mulheres Sinais de Suas Escritas, porque a gente sempre chega nessa. A gente chama de textos, a gente chama de... E a gente falou, vamos botar escritas. E aí chamamos Simone, porque também tem uma coisa, e Thalita, Peter, Kat mesmo sabem bem disso, que o processo de transposição da música para Libras, ele é muito rítmico, ele é muito particular. E a Simone tem músicas que são também, como os textos da Lucy, como os textos da Léo, cênicas. Elas são quase crônicas musicais, quase histórias, quase... Enfim. E aí, Simone, uma coisa que nos parece muito interessante ouvir de você, enfim, conta pra gente como que é o teu processo de escrita na música. E a gente está dizendo aí da palavra no papel mesmo, assim, porque é um processo que provavelmente, em relação aos outros processos de escrita, é muito distinto, é muito particular. Existe toda a musicalidade, etc. Para você, como é que funciona o teu processo? Como é que você se vê, inclusive, como uma autora? É primeiro música ou é primeiro autora? Bom, primeiro eu vou fazer minha autodescrição, né? Maravilhoso. Eu sou uma mulher sapatão com pele preta, um cabelo curto grisalho cinza, olhos pretos com óculos escuros, que a lente imita asas de borboletas, que são conchas. Já falei do olho, visto uma camisa com estampa azul, branca e preta. Atrás de mim
uma parede com vários, mas muitos, tipo, cartazes de espetáculos colados um do lado do outro. Na Casa Selvática Ações Artísticas, onde eu desempenho a minha arte dentro da rebeldia da Leonarda Glick, preta. E voltando agora à tua pergunta, querida, é o seguinte, eu a princípio, assim, com essa história de ser artista, era ser atriz, assim, sabe? Eu acho que sempre vendo minha mãe nos dramas delas, tipo, que ela queria ser, não sei o que, de rádio, não sei o que, foi me passando uma coisa, e eu fui para a igreja também evangélica, né, lugar mais cênico que esses, acho que não existe. E eu fui cair num lugar de dramas mesmo, de pessoas procurando cura, né, esse drama nosso, cotidiano, né, e eu comecei a observar muito, porque eu comecei a cantar nessa igreja, aprender um pouco a tocar instrumentos, a fazer teatro, e ali com todos os conflitos possíveis humanos, né? A inveja, o poder, e fui crescendo, assim, acho que era muito cedo, talvez, sabe, para uma menina, assim, esses dramões de cai alguém e é um possível demônio. Mas aí eu saí desse canal, mas com muita música na cabeça, né? Eu falei assim, eu gostaria também de fazer. Mas foi a primeira composição, eu colei de uma pasta que tinha na igreja, entendeu? Daí eu não estava entendendo direito, achava que eu botava a música em cima daquilo, mas só que aquilo tinha um autor, né? Aí minha irmã, meu irmão, foi um conflito. Até eu entender que as coisas saem mesmo de dentro de você, que de repente é parecido com o outro, porque nós somos tudo, né, do mesmo, saímos tudo assim, de repente dessa mesma rodovia, né, que eu vejo esse planeta, né, assim, cheio de estradas, que uma cruza a outra, e a gente, quando cruza a do outro, acha que o do outro é mais o que a gente está sentindo dentro para dizer, né, essas coisas, como, por exemplo, aí a minha vida deu uma girada, eu vim fazer artes cênicas, né, fui realmente, me tornei atriz, amo, até contracenei com a Claudete, que eu tenho muito orgulho dessa fase da minha vida, que eu aprendi coisas, né, na cena, no palco, na vida, porque ela era espetacular, né, aí com a Helena, sabe, assim, musical, eu comecei a frequentar um pouco a casa dela nos tempos aí, e lá tinha um rodízio de músicos para lá e para cá, eu falei assim, nossa, que legal, comecei a mostrar umas letras e tal, e naquela época eu compus Vou Voltar a Ser Mulher, que lindamente a atriz interpretou, né, foi tão lindinha essa coisa de eu vou voltar, porque eu estava muito confusa, né, mesmo de o que eu era, o que eu sou, aquela história. Eu sou homem, sou mulher, se eu sou 6 meses homem, se eu sou 6 meses mulher, nunca sou nada. E aí foi assentando, sabe, essa história de, então, a música acho que me deixa num lugar, eu quero dizer coisas, como você falou, de histórias, eu me prendo a isso, as histórias de pessoas, a Sandrão. Sandrão é um drama, né, pelo amor de Deus, que hoje, agora está acontecendo, né, uma possível violência no corpo de uma sapatão, de uma transexual, de uma travesti. E aí minha vida foi canalizando, conheci mesmo, assim, a Leonardo, começamos a andar juntas, e tomar possíveis cervejas, e delirar, né? E eu comecei a compreender essa palavra, né? Porque aí eu comecei também, fiz espetáculos, que a dramaturgia era dela, comecei a compreender, a decorar esse texto, né? Como que eu... Porque não é fácil mesmo, essa rebeldia que ela ressalta, é uma rebeldia que está você já decora, se não decora isso, já não perde, sabe? Porque é muito na pele mesmo. E eu comecei a curtir esse ambiente. E eu falei, sabe o que? Eu vou botar mais as histórias, mas as histórias que a gente lê, elas dão 3, 4 páginas. Aí eu falei, sabe o que? Como se eu estivesse contando para alguém, né? Sandrão, é dela que eu falo. Nasceu, cresceu em Castro. Gostava que chamasse de Tom e era amada.
no baile.com, que era o baile que ela ia, que é uma verdade. Essa história aconteceu, né? E ela é a mais crua que chegou para mim, porque eu já compus, né? Porque não tem Paquita Preta também. Tem umas, assim, que são mais na pele mesmo, né? Acho que todas, assim. E então é isso, eu trago essa vida que alguém viveu, né? Porque é um lado atriz isso, né? Por também viver coisas e possíveis dramas, né? Agora, essa me mexe muito. No show, assim, eu falo, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. E essa parte, por favor, né? A parte que eu choro na vida por pessoas que levam tijoladas, né? Eu acho que se alguém veio dentro de um conforto de uma barriga, né? Que isso aí que eu acho bizarro, né? Nesse planeta, alguém sair de dentro de alguém, né? Assim, com sangue, daqui a pouco respira e cresce, para você levar tijolada, né? Eu acho que ali nesses pontos eu vejo uns atrasos assim do nosso planeta, né? Diante de outros planetas, né? Possíveis que na cara dura, nós na cara dura estão lá e a gente fica, sei lá, arrumando coisas, sabe? Então, aí eu faço isso na escrita. Eu falo, não, acho que não vou encebar muito, mas não é encebar, é a maneira que eu ponho ali, mas de coisas vividas, entendeu? Então, eu acho isso muito legal. Como eu achei brilhantemente esse projeto, da minha música atingir essa plateia tão afim também, como todo ser humano, de ver coisas, de assistir, de ouvir, de sentir, porque o nosso corpo, eu acho que para mim o corpo cada um do corpo assim, é uma estação, né? Que as veias vão ligando, que tem que passar aquele sangue naquela velocidade para você conseguir até respirar e tal. E daí você comanda aquilo, né? Então, eu fico muito, muito mesmo feliz de saber que alguém que como eu tenho esse corpo latente, está conseguindo compreender o que uma outra sapatão preta está querendo dizer, com as aflições do dia a dia, né? Da periferia, né? Que nunca conseguem ver e ouvir nada, mesmo tendo o olho bom, né, o ouvido mas essas barreiras que vão nos impondo, que me empurra mesmo para esse falar e ser latente mesmo em qualquer corpo, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, muito grata da minha música estar pulsando, né, dentro de vários corpos, dentro dessas veias, né, e eu tentando falar dessa rebeldia mesmo preta, que eu quero carregar mesmo dentro das composições. Aí eu digo que esse modelo que eu arranjei, né, que até lá, essa história do sonho de nata, doce de leite, né, goiaba ao sonho, freguesia, poder ouvir isso em vários lugares, de várias formas. Aí você vai num lugar, é pamonha, aí você vai num lugar que o ser humano quer transmitir de alguma forma, mesmo numa comida, né, uma musicalidade, né, essa trilha nossa. Aí, dentro dos meus dramas, eu tento colocar com uma melodia aí essa história toda, né, para bater forte no coração. É isso. Demais, demais. E é incrível ter você com a gente nesse projeto. Demais, assim. Mesmo porque a gente gosta dessa zona de encontro que existe, e Kati vai falar um pouco mais sobre isso agora na sequência. A gente gosta muito dessa zona de encontro que existe entre a tua música e a dramaturgia, sabe? Entre essas ficções, que não são ficções, mas que existe um lado ali de ficcionalização musical que é demais, assim. E é muito interessante, né, essa mistura de sentimentos que as tuas composições trazem, né? Porque, de repente, a gente está lá achando que é uma música leve, alegrinha, e isso vai trazendo uma reflexão que é uma porrada sonora, né? De repente, no meio da música, você está
refletindo sobre, meu Deus do céu, eu não posso me forçar mais, sofrer tentando me encaixar num padrão que eu não vou me encaixar nunca, porque isso é um padrão criado, seja de corpo, de ideia, de performance, de como é certo, como é errado. Chega, né? Que bom que a gente finalmente está chutando esse balde e assumindo realmente quem nós somos. E que bom que nós somos todos diferentes. Aí é que está a verdadeira beleza da vida, né? Então, agora, eu aproveito para puxar aqui uma falinha com a Cati, que inclusive fez uma interpretação de uma das músicas da Simone, mas o que eu trago agora para a Cati porque a Cati também participou, ela fez comigo o espetáculo Todas, né, a partir da obra da Lucy, em 2017. Foi uma montagem do Espaço Cênico, mas hoje segue no repertório da Cia Fluxonante. E hoje a Cati está no projeto Mulheres, também interpretando Simone Magalhães e Leonarda Glick. Então, a minha pergunta para a Cati como que esses textos tão diferentes e que em algum ponto se encontram também, mas como eles reverberam no teu corpo? Como é que você sente essa diferença dos textos e a diferença de cada autora, a singularidade de cada autora? Como que isso mexe com você na tua interpretação como atriz? Meu nome em Libras é esse. Meu nome é Caterine. Eu moro em São Paulo. A minha descrição é que os meus cabelos são cacheados, ruivos, na altura do ombro. A parede atrás de mim é branca. Eu visto um macacão bege e preto, com algumas mulheres desenhadas. Estou com batom vermelho, tenho os lábios grandes e os olhos também são bem redondos e castanhos, e sou surda. A minha experiência com essas duas escritoras foi maravilhosa. Eu consegui realmente sentir toda a emoção do texto. Eu, como atriz, tive que estudar bastante o roteiro, então eu investiguei muito esses textos e também a história dessas mulheres escritoras, para eu conseguir entender na perspectiva delas, a história delas, e são histórias com muita força, então a performance também foi muito forte, eu gostei, adorei essa experiência. Então a performance foi traduzida do português. Então, eu precisei também estudar o português, precisava entender essa influência do português que tinha no texto. E a gente precisa mostrar para a comunidade surda essas mulheres que também são muito importantes para a literatura, para a cultura brasileira. Eu traduzi primeiro a música Sandrão. Na música trata-se de uma mulher lésbica e a história dela mostra que eu tive muito respeito por ela, assim como tenho respeito por outras mulheres como ela da sociedade. Para mim foi maravilhoso. Precisei acompanhar o ritmo da música, estudei bastante o ritmo também. É bem importante mostrar para as pessoas surdas o ritmo da música. Eu preciso tornar isso visual. Então, eu precisava adequar o ritmo da música no corpo de forma visual. Porque os ouvintes, eles já conseguem sentir o ritmo da música, ouvir e sentir a letra no português, mas em Libras eu precisava fazer uma performance realmente, precisava compreender toda essa influência do texto e sentir mesmo a letra, para conseguir expressar tudo que a música trazia.
precisava mostrar isso para a comunidade surda e também tem um desafio assim emocionante de trazer essa perspectiva visual para os ouvintes, para eles conhecerem também a Libras, a língua de sinais. Então, precisava adequar, por exemplo, o tom da música, o tom vocal, para o corpo. Era uma adaptação corporal, de movimento, e isso é muito importante para a arte surda. A gente precisa ocupar espaços na arte surda, criar mais acessibilidade. O mundo surdo e o mundo ouvinte, eles precisam se relacionar mais, estarem mais abertos para aceitar a cultura do outro. Então, os ouvintes precisam, sim, conhecer a cultura e a arte surda, assim como a comunidade surda tem que ter acesso a esse mundo ouvinte. Isso é muito emocionante para mim. Outro texto que eu traduzi foi da Leonarda. Gostei muito. A performance que tive nesses textos foi incrível. Os textos dela são bem emocionantes. Estudei bastante, foi bem difícil o estudo. Como adaptar esses textos pesados para Libras, para mim foi um desafio. Então, assim, eu tive muito tempo estudando para conseguir realmente incorporar tudo que o texto trazia, porque fala muito da perspectiva pessoal da escritora, então eu queria trazer a perspectiva dela. Ela é uma mulher curitibana e eu queria trazer toda essa energia dessa mulher, dessa escritora para o público. Então, eu pesquisei bastante sobre ela, tentei passar tudo isso para o público. Eu tive que viajar para Curitiba, porque eu moro em São Paulo. Então, em São Paulo, eu estudei muito e quando cheguei em Curitiba, eu realmente consegui, naquele ambiente onde eu estava gravando, sentir toda a energia do texto. Eu não sei como explicar a emoção que eu senti naquele momento. Foi realmente uma energia muito forte. A performance, ela é uma performance pesada, difícil, para mim foi um desafio, mas a energia que eu tive no momento da gravação, assim, fez com que fluísse a performance e o texto. Então, foi, assim, um momento maravilhoso, muito especial, realmente. E essas escritoras são maravilhosas. Eu acho que é isso que eu tinha para trazer mesmo. Parabéns às escritoras e por terem aceitado trazer esses textos do português para Libras, para mostrar para a comunidade surda. É bem importante essa perspectiva para os surdos terem mais acesso à arte, à literatura. E a gente precisa romper com essa dificuldade de acesso que a gente tem, romper com preconceitos, como a questão lésbica que mostrava no texto, por exemplo, a questão de ser mulher. Então, por exemplo, eu sou mulher e sou surda, então eu tenho dificuldade de acesso em muitos ambientes, eu preciso lutar nesses ambientes. Eu sou participante ativa do Slam, onde eu consigo realmente me expressar e trazer toda essas minhas dificuldades que eu passo na vida real, da mesma forma que a Leonarda trouxe nos textos delas. Então, eu sei, assim, como expressar toda essa emoção, é uma coisa real para mim, eu quis trazer a realidade dessas mulheres. E romper com essas questões de acesso, para mim, é realmente importante. A gente precisa quebrar com uma tradição atrasada que existe, a gente precisa emocionar mais pessoas, a gente precisa trazer momentos de surpresa para romper com alguns sensos comuns que existem. A gente sabe que existe uma minoria surda que tem acesso a esses ambientes, afinal, eles sofrem ainda muito preconceito. Surdas lésbicas, então, muito mais. E ao ver uma mulher lésbica ouvinte trazer essa troca de experiências, faz com que se abrange mais a perspectiva. E, desculpe, esqueci o sinal, tinha outra atriz, que é a Paula. É uma atriz preta,
E a gente teve que trocar uma experiência por algum momento, porque ela se sentiu coagida de trazer um texto de uma outra mulher preta e as questões sofridas daquela história, e ela passou por um momento ali muito emocionante, que a gente teve que conversar bastante para conseguir romper com aquilo, e ela finalmente entendeu que ela não pode se esconder como mulher preta, ela tem que mostrar isso para as pessoas, para que a gente consiga quebrar com esse preconceito social que existe, racial. Então, mas é difícil você mostrar a sua cara assim, dessa forma. Então, foi um momento muito emocionante. A gente precisa mais de acessibilidade, sim, acessibilidade para surdos. É possível que surdos e surdas sejam profissionais, atores, atrizes. Seria maravilhoso se a gente tivesse mais surdos e surdas participando desse processo do teatro. Eu agradeço a Helena pelo convite, foi maravilhoso. Quando nós fizemos também a peça Todas, foi uma experiência já inicial muito boa, que também trazia o assunto sobre mulheres. E a gente, nesse trabalho, a gente continuou tendo referência a outras pessoas, outras mulheres, e eu espero continuar com esse processo no futuro, porque foi um trabalho incrível. Eu aprendo muito como atriz, aprendo muito com essa minha colega maravilhosa aí, a Catarine Moreira. Realmente aprendo sobre dedicação, sobre fé cênica, sobre responsabilidade da artista. Então, a nossa troca é realmente muito boa. Acho que o que a Kate fala é também muito significativo dentro do contexto da Fluct, que é o que a Helena traz. Assim, a Fluct, ela existe... Se eu fosse reduzir a algo, assim, a mínima seria criar empatia. Eu acho que a Fluct é um exercício de empatia muito constante, assim, e a gente trabalha isso dentro da gente, e aí a gente vai começar um segundo ciclo de perguntas agora, na verdade, para começar a finalizar o nosso encontro, e a Kate teve, como a Helena muito bem falou aí, na primeira montagem da Fluct, em 2017, junto com o Espaço Cênico, o Todas, na verdade, é a primeira montagem que a gente fez a partir da literatura. Não, teve Joyce antes, né? Mas a primeira montagem a partir de uma autora brasileira, de um autor brasileiro, inclusive, foi a partir dos textos da Lucy, que está aqui. E eu acho que tem algo que é bastante simbólico, Lucy, e também me corrija se eu estiver errado, tá? O teu primeiro livro ele foi publicado em 84, pelo que a gente pesquisou? 84. Eu acho que dentro desse recorte que a gente tem aqui no Mulheres, você talvez seja a autora que mais transita por períodos muito complexos da história do país, mesmo assim, e que devem influenciar, eu suponho, a sua obra diretamente. Eu e a Helena falávamos sobre isso, e a gente queria ouvir de você como é que você tem visto a sua escrita, e não só a sua escrita, mas a escrita mesmo no Brasil, dentro desse contexto, ao longo desses períodos, né? A gente está falando de 84, da meio redemocratização ali, e a gente está falando de um Brasil hoje, que é um Brasil que, embora muito polar, a gente está vivendo, de fato, momentos muito polares, eles são muito similares, né? De algum modo, parece que a gente está voltando a esse ciclo. O que você enxerga nesse caminho aí? Então, Igor, eu vou aproveitar, antes de chegar aí na tua pergunta, só fazer um comentário. Quando você colocou, né, nós pensamos em 3 escritoras bastante diferentes entre si, eu fiquei pensando, não é, no quão diferentes nós somos, de fato. Pode ser assim uma pretensão, não é? Mas na verdade é uma grande vontade. Eu acompanho a Simone e acompanho a Léo há bastante tempo, e eu tinha muita vontade de não ser diferente delas, porque admiro demais a produção delas. E eu acho que depois que a gente, como a Helena colocou e como a Kate colocou, depois que a gente começa a tirar esses rótulos, a gente vê uma essencialidade muito próxima
não é? Então, eu queria só dizer que eu não queria ser vista, né? Eu entendi, claro, né, a tua colocação, mas eu queria dizer que, no fundo, gente, quando, né, a gente está fazendo um espetáculo como esse, né, a gente está participando, cada um com a sua inserção, eu acho que estamos falando da mesma coisa, e não tenho dúvida que nós temos as mesmas vontades, os mesmos desejos, e por isso nós somos artistas, independente de todas, não é, de todas as experiências, e a gente não pode hierarquizar, não é, a minha experiência é mais profunda ou mais dolorida, eu tive isso, não é, eu acho que nós estamos na mesma luta, nós estamos na mesma frente, e isso nos equipa para um tipo de amorosidade que é própria da arte, não é? Então, agora vou chegar na tua queria, na verdade, fazer uma declaração da minha admiração extrema por essas duas outras artistas, né? Então, estarmos juntas nesse espetáculo é realmente muito, para mim, é muito significativo. E a pergunta do Igor é, então, como é que eu vejo, não é, todas essas transições, na verdade, alguns retrocessos, enfim, eu realmente comecei a publicar bastante jovem, né, em 84, eu tinha 19 anos quando publiquei meu primeiro livro, e 84, apesar de estarmos já, não é, supostamente num período de abertura política, eu sofri, não é, eu comecei escrevendo para teatro, e eu sofri, inclusive, na ação da censura, e fui levada para numa peça minha que estava em cartaz, no Guairinha, fui levada a depor na Polícia Federal, e, enfim, eu tive que dar conta, porque eu tinha, naquela época, era uma peça que fazia uma referência ao Rio de Janeiro, e a produção do Vila Lobos, e, em algum momento, o ator dizia a palavra gonorreia, e aquilo não podia, né? Eu fui fazer uma brincadeira, eu disse, não, eu garanto que a gente só vai falar a palavra e ninguém vai pegar a gonorreia. Né, fui falar isso lá na Polícia Federal, que era ali na Ubaldino do Amaral, né, mesma rua em que mora o Dalton Trevisan, e ali fiquei detida, não é? Então, eu acompanhei, apesar dessa suposta abertura da década de 80, ainda tínhamos os resquícios que eram muito, muito nítidos, não é? Então, a expressão artística naquela época ainda era bastante, assim, era pelas bordas, não é? A gente dizia coisas, mas ia pelas bordas. Depois nós vivemos, né, tive essa alegria de acompanhar uma grande abertura, de fato, e eu acho que é sobre isso que nós precisamos sempre nos voltar com bastante confiança, porque nós estamos vivendo esses tempos muito amargos, né, quase desesperadores, mas nós não podemos, nós, artistas, nós não podemos, nós temos uma função que é muito nítida, como eu disse, não é? Nós temos que segurar aí as pontas, porque nós estamos para a expressão, nós estamos para sensibilizar. Então, nós temos que ser combativos o tempo todo, né? Já pela realidade cultural do nosso país, esse é o nosso dia a dia, não é? Mas o que nós não podemos fazer é porque, assim, se as pessoas nos colocam num lugar de silenciamento, isso duplica, não é, a nossa responsabilidade de não esmorecermos, isso é muito importante, porque nada dura para sempre, não é? Então, nós temos que ter eu acho que nós temos que nos amparar, nós temos que, nesse momento, nós temos que olhar muito uns para os outros, um momento dificílimo, com uma demanda emocional muito grande, não é? Mas nós temos que reafirmar isso. Eu tenho acompanhado, não é? Então, essas décadas todas, e também com o centro de produção que é Curitiba, que ela, por si, não é? Por não estar no tal eixo Rio-São Paulo, tem todas as suas, tem um set de outras demandas, né? Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, eu acho que essa situação medonha que nós estamos vivendo, ela faz com que nós busquemos, para além também desse olhar, né, para o que vem sendo produzido, que nós busquemos em profundidade
qual é a nossa relação com essa ideia de resistir, não é? E eu acho que isso imprime um caráter muito positivo na nossa produção. Não digo que seja fácil, mas acho que é bastante positivo, porque nós sabemos, né, nós vivemos um momento político, um momento social, um momento humano, de uma maneira, não é, geral, muito grave, de muita violência, afinal. E nós estamos num momento de uma sociedade doente, isso é visível, né? Doente no sentido de que está em desequilíbrio. Qualquer sociedade que prescinda da produção e do estímulo e de um consumo, de uma inserção livre e delicada da produção artística, ela passa por um momento muito grave de desequilíbrio, não é? E nós estamos aí para mostrar isso, mas mais do que, não é? Não se trata apenas de mostrar, mas se trata de oferecer, então, a essa sociedade esses elementos que são primordiais, que são essenciais, eles fazem parte da nossa humanidade. Então, nós estamos aí para reafirmar tudo isso, não é? Realmente, então, a pergunta, Igor, eu tenho passado por muitos... eu acho que todos nós aqui, né, pudemos acompanhar momentos muito diferentes, como é a produção, né, como é ser artista dentro de contextos diferentes, não é? Com dependência na nossa situação econômica, sempre com uma grande dependência em relação à precariedade da nossa condição cultural, enfim, mas quando nós nos reunimos e quando nós nos reafirmamos, quando nós nos olhamos e dividimos tudo isso, muita coisa tem também florescido. Eu acho que não dá mais para a gente ficar só nessa coisa, desesperador não é, gente? Nós estamos, de fato, vivendo um momento desesperador, mas nós não podemos, o nosso compromisso, ele é altruísta, não é? Nós não podemos só parar nessa coisa, né? Fomos atingidos e soterrados por condições que são muito nefastas. Nós temos esse outro compromisso de produzir, e eu quero contar, assim, não é, como escritora, eu tenho visto desde o início, vamos dizer que o mal não é o nosso mal desse momento seja só a pandemia, então vamos colocar historicamente, desde o início da pandemia, não é quando as coisas se agravam. Eu tenho visto muitos, e tenho me esforçado também para tentar conhecer e reconhecer artistas de todo o Brasil, faço parte de coletivos, e faço questão né, no que eu posso tentar acompanhar essa produção, e olha, Igor, só para resumir, não é? Então, muita coisa importante está acontecendo, a gente está nessa experiência tão difícil desse convívio puramente online, não é, com todas essas estratégias, tudo virtual, mas muita coisa está acontecendo. Eu acho que também aconteceu um movimento, eu vejo isso sobretudo na poesia, não é? Aconteceu um movimento muito grande de agora nos olharmos, não é? Eu mesma, né, descobri, e como eu falei, desses coletivos, as pessoas estão se olhando mais, não é? Os artistas estão se olhando mais, estão pensando também em estratégias, não é? Para quebrarmos essas barreiras todas. E assim, para concluir mesmo, não é? De fato, um projeto como esse, não é? Do Mulheres, Sinais de Suas Escritas, é exatamente isso, né? Já se falou aqui em fronteiras, né? A Léo colocou muito bem isso. A demanda do momento para além da palavra, não é resistirmos, compreendermos aí a nossa, o espectro, não é, da nossa contribuição. Muito bom, Luci. Eu acho que também tem um pouco isso que você diz, que considero de profunda relevância, que é encontrar no momento, né, e pandêmico, como você bem colocou, uma potência para comunicar esses trabalhos também, né? Uma potência para, não sei, Helena, você quer completar?
Não, pode concluir seu pensamento. Na verdade, realmente vamos fingir que o nosso problema hoje é só a pandemia, e, né? Então, a gente tem que, sim, se unir de outras formas, né? Já que a gente está tão fechadinho em casa, quem pode trabalhar em casa, está fechadinho em casa, quem tem um mínimo de consciência, está fechadinho em casa, o tempo que pode, e quem pode fazer isso também ajuda as pessoas que precisam sair de casa a não encontrar um ônibus lotado. Então, tudo é uma questão de empatia, de você olhar um pouquinho para fora de você, nesse momento, principalmente, e que, apesar da distância, a gente pode se unir, a gente pode se fortalecer aí, porque ninguém vai puxar nosso tapete, não. A gente está cada vez mais forte, e é isso aí, é sobre tolerância, é sobre a gente se amar mais, é sobre a gente não puxar o tapete dos próprios colegas, das próprias colegas. A gente vê isso, e enquanto isso estiver acontecendo, a gente é sobre a diversidade entre as próprias mulheres também, né, Helena? Exatamente. Porque no ser mulher já existe uma diversidade. Se você é muda, negra, trans, se você tem mais idade ou menos idade, ser mulher, que eu acho que é importante falar isso aqui, ser mulher é saber ser amada, sim, mas é saber conhecer o preconceito também com o qual a sociedade nos trata, sabe? As escritas de uma mulher, elas dificilmente são vistas como as escritas dos homens, especialmente pelos homens. Então, acho que esse recado maior desse projeto aqui sabe, leia mulheres, se deixe inspirar por mulheres, porque o futuro é das mulheres, gente. Os homens já deram tudo que tinham que dar, claro que eles vão ainda dar um pouco mais, mas o protagonismo futuro não é dos homens. Sinto muito para quem se ofender com isso, mas não é mesmo. Eu acho que as mulheres, chegou o momento de elas falarem o que elas querem, como elas querem, o modo que elas desejam ser vistas, percebidas. E, de fato, muitas coisas entre as mulheres escritoras, como disse a Lucy, nos unem. Esse desejo de se comunicar com aquilo que nós nem sabemos, porque a gente põe em palavras coisas que, às vezes, a gente não tem propriamente formalizadas. Às vezes, elas dão bem ali, às vezes, elas se encaixam dentro da obra geral, mas, às vezes, é um pedido por comunicação mesmo, sabe? Entenda esse ponto de vista. Tem muitos lados nossos que são parecidos, muitas experiências que são iguais. Tem coisas que são diferentes também, mas eu acho que é menor a quantidade. A quantidade maior é de coisas que nos unem, experiências que nos unem. Enfrentar, por exemplo, um governo como esse que nós estamos enfrentando em 2021 não é nada fácil para quem escreve, né, para quem pensa um pouco ou reflete sobre a realidade do seu país, para quem é artista especialmente, porque nesses últimos 3 anos, os artistas eles sofreram tentativas de esmagamento de todos os lados. Então, a gente estar aqui dizendo as nossas palavras, né, da Lucy, minhas, da Simone, traduzidas e interpretadas, né, poeticamente para as libras, cara, isso é resistir também. A gente está resistindo como pode, nós não temos o abraço agora, nós não podemos ir para um teatro, infelizmente, é uma das grandes tristezas desse momento, nem só para o teatro, mas assim, uma roda de viola, né, Simone? Um sarau literário, Lucy, sabe? Uma coisa daquelas que a gente gosta e que nos unem. A gente se vira como pode. E eu acho que a lição maior das mulheres, desculpa interromper, mas
é assim, a gente se vira como pode e a gente faz isso bem. Sim. Léo, e você, inclusive, falando como se não conhecesse, né? Mas você tem um projeto chamado Mais Fadinhas do que Nunca, antes chamado Fadinhas Fudidas, recentemente foi censurado pelos algoritmos. Pois. E aí você estava falando de encontrar possibilidades. Eu e a Helena, a gente estava falando sobre isso, que para a gente é um pouco nublado, assim, qual que é o intento? Porque a gente vive um país em que a maior parte da população está distante da literatura. Talvez até seja... É o país da América Latina que menos lê. E talvez seja até o que a gente mais é distante, talvez junto com o teatro ali, mas o que a população menos frui, menos usufrui. E você encontrou durante a pandemia, acho que como a Lucy estava dizendo antes também, e como Simone também encontrou, que está produzindo o seu primeiro o álbum para lançar e tal, você encontrou na pandemia, de algum modo, um espaço bem consistente na internet, na virtualidade. Para a gente é legal saber qual que é o intento. Você acha que é aproximar as pessoas da literatura? Acho que sim. E utilizar a literatura para promover reflexão mesmo, social, política, em geral, para colocar um pouco mais de luz, digamos assim. Não que eu seja uma iluminada, não é isso, mas é para ajudar, talvez, as pessoas a observarem, olharem coisas com as quais elas não estão acostumadas. Porque a gente vive um momento de confusão política muito grande no Brasil. Então, as fadinhas eram textos que eu escrevia pela internet sem a menor pretensão, e que na pandemia elas acabaram voltando com força, e eu acho que a literatura, ela, assim como as palavras, ela pode terminar de matar, mas ela pode fazer reviver, ela pode mostrar novos caminhos, ela tem várias potências. Durante uma pandemia, é claro, a gente fica muito mais restrito, né? Tudo fica restrito, a gente não tem o contato direto nem com os entes queridos, a gente fica distante, e a literatura é um modo de nos unir, é um modo de... As pessoas podem até não gostar, mas se elas entenderem o intento ou aquilo que está por trás da intenção de escrever, porque eu acho que por trás da intenção de escrever sempre está melhorar o mundo. Eu posso ser um pouco utopista falando isso, mas para piorar o mundo não é, porque nós, para isso, temos ações efetivas de políticos no mundo inteiro. Então, para quem escreve, a ideia é melhorar o mundo mesmo, nem que seja brevemente. Se conseguir atingir uma única pessoa, já obteve êxito. Acho que esse é um ponto, de fato, muito similar entre vocês. A gente está quase terminando, gente. E aí, gostaria só de pegar esse gancho aí dessa luta das mulheres e puxar uma fala aqui com a Cate, que a Cate é uma artista reconhecida nacionalmente, pelas pessoas surdas e pelas pessoas ouvintes também, cada vez mais. E o projeto Mulheres, por exemplo, ele também foi criado para valorizar a língua de sinais e a representatividade surda. Então, eu te pergunto, Cate, por quais desafios tem que passar uma mulher surda para ser reconhecida como artista no Brasil? O desafio de ser mulher surda, sim, ele existe, porque eu me comunico em Libras e eu não posso usar Libras em qualquer espaço social. O que acontece? Por exemplo, no dia 8 de março, existe uma passeata
de resistência das mulheres, um movimento de rua. E sempre são mulheres ouvintes, em São Paulo que acontece isso, passam pela rua na movimentação. E nós fomos na última movimentação em 4 surdas, escrito em cartazes, olha, sou surda. Como que eu vou usar o Disque Denúncia, o 180, para denunciar alguma violência? Não é possível me comunicar, porque eu sou surda. Então, o Disque Violência, para mim, ele não serve dessa forma. Agora, em período de pandemia, essa comunicação deveria ser muito maior, mas eu não tenho como denunciar. E as pessoas não pensaram nisso, então foi um susto. É preciso comunicação em qualquer ambiente, inclusive no teatro, existe uma barreira comunicacional muito grande. Então é um desafio realmente, a gente tem que tomar espaços e ter mais representatividade, referências. Assim como essas escritoras são referências, eu também sou uma referência surda como atriz. E é importante a gente contar nossas histórias, e esse é o meu espaço de voz, e a minha voz deve ser valorizada, assim como de todas as outras mulheres. Toda mulher tem a sua voz, e eu tenho a minha voz é tão importante quanto a de uma mulher ouvinte. Então a comunicação, ela deve existir, esse em qualquer ambiente, inclusive no trabalho. Aqui no Brasil, o meu trabalho como surda, eu já tenho experiência de algum tempo, eu como atriz surda, porque na verdade eu sou formada em engenharia e é uma maioria masculina, são homens que são formados na área de engenharia. E eu na faculdade era eu e mais uma menina ouvinte, só nós 2 mulheres, né? Eu não tinha nem intérprete nesse período da faculdade, foi bem difícil. Eu entrei em 2001 e não havia lei de Libras ainda, que é de 2002. Então foi bem difícil, eu tive que lutar bastante por esse espaço na faculdade, solicitar intérprete, a faculdade não aceitava. E ainda eu tinha dificuldade de ser uma aluna mulher no meio de vários homens. E eu ainda, além da dificuldade de ser mulher, eu era surda. Então eu resisti ali como surda, sem intérprete, com uma barreira comunicacional bem grande. E a outra aluna que estudava na minha sala, ela me ajudou durante 5 anos, ela teve empatia por essa situação de barreira comunicacional. Então foram 5 anos de faculdade e os 3 primeiros anos não tinha intérprete. Quem me ajudou bastante, me apoiou, foi essa aluna, essa colega de turma. Nós 2 como mulheres, a gente se apoiou no ambiente acadêmico. A gente se ajudava em conteúdo e ela me ajudava muito com o português. É mais conteúdo de matemática os 3 primeiros anos, e depois que a gente tinha muita teoria, os professores não escreviam no quadro, eles entregavam livros e artigos para ler, mas olha, desculpa, era muita coisa, não tinha tempo, e é minha segunda língua, então eu tive que procurar um advogado e começar e solicitar intérprete. Então foi dessa forma que eu consegui intérprete. Eu tive que brigar ali na faculdade, tive que conversar muito com os professores, que eles não entendiam a minha barreira comunicacional. Então, todo espaço que a gente vai, a gente precisa brigar para conseguir quebrar com uma barreira comunicacional. E depois, no ambiente de trabalho, já formada, comecei a trabalhar na área de engenharia, e teve uma experiência que eu tive, que eu era a única mulher dentro de um projeto. Eu realizei um projeto, tinham 8 homens na equipe, numa área fabril, e eu era a única mulher, e daí também foi um espaço de resistência. Foi um momento assim de grande crise.
eu não me senti bem naquele espaço. Então foi quando eu comecei a participar do slam, e comecei a participar de poesias e de luta, e comecei a ver mulheres que falavam da sua luta, e eu percebi a falta de surdas nesse espaço. Isso foi em 2014, quando eu fui para esse espaço do slam, e eu tive que romper com... a maioria sempre me dizia que eu, como surda, devia aceitar ser professora de Libras. Mas essa não é a área que eu quero uma outra profissão. Eu gosto de ser atriz. Então, eu sempre recebo orientações, puxa, se você quer emprego, vai trabalhar como professora de Libras. E não é isso que eu sou. Eu quero ser livre para escolher a profissão que eu quero. É o que eu quero. Se você quer ser professor de Libras, tudo bem. Mas eu não quero. Então, o meu espaço de slam foi onde eu me encontrei para começar com esse espaço de arte surda. É um espaço de poesias, e eu me envolvi com várias mulheres e com mulheres surdas, mulheres ouvintes. Começaram a me chamar, me convidar para mais desafios de slam. Então, em 2017, no projeto Todas, foi quando a minha profissão como atriz começou a progredir ainda mais, mas é um desafio. Existe uma maioria social ouvinte e a gente precisa começar a perceber que nós, surdos e surdas, podemos ocupar esses espaços também, inclusive da engenharia. Mas é uma barreira comunicacional que existe, eu não tinha intérprete durante o meu período de faculdade. Isso, trazendo para a questão da violência contra a mulher, como é que nós, mulheres surdas, vamos denunciar? Não é possível usar o Disque Denúncia, por exemplo. Então, escreve de uma forma muito básica, isso não traz uma boa comunicação, precisa trazer o intérprete junto para que se tenha uma boa comunicação e a mulher possa contar a violência que ela está passando de forma muito clara. Então, é um momento que a gente vive de resistência surda, e a gente precisa ter coragem e se esforçar realmente. É um desafio, a gente precisa mostrar para os ouvintes que não conhecem a realidade surda. A gente precisa ter sororidade, é uma coisa que tem faltado. A gente precisa ter mais liberdade, assim como a Helena, quando me convidou, começou a me chamar para esses projetos, eu comecei a ver acessibilidade em Libras e foi uma valorização da língua e da minha profissão. Kátia, a gente é teu fã. A gente ama trabalhar com você. Toda vez que tem projeto, tem que ser a Kátia. A gente está quase terminando. Apesar de estar uma delícia, eu tomaria um chá com todas. A gente queria fazer a última pergunta. Estava aqui falando com a Helena para a Simone. Na verdade, acho que é um bom jeito da gente se encaminhar agora para os nossos finalmente. Porque, a gente falou hoje bastante sobre a margem, né? Eu acho que você trouxe isso logo no começo, assim, sobre esses corpos, e a Helena falou isso também dentro da Fluct, esse exercício de gerar empatia, sobre esses corpos, essas pessoas, essas figuras que estão à margem, e isso, de algum modo, se reflete na tua escrita muito claramente, na da Léo também, na da Lucy também. Para fechar, a gente queria que você falasse para a gente sobre isso, sobre essa relação da margem, da marginalização dentro da tua escrita, dentro da tua composição, e como você empresta isso da literatura para a música e, por fim, claro, para a escrita. Aquilo que eu havia dito, né, dessa história do cotidiano que te pega, né, porque tiveram assim momentos que eu achei que estava tudo certo, que eu estava fazendo teatro no grupo de teatro amador lá na minha cidade, nossa,
estou compreendendo um pouco essa vida, né, pá? Mas, de repente, as coisas começam a esbarrar mesmo, assim, em você, sabe? Assim, tipo, ei, né? Onde você mora, onde você está, com quem você... Não, né? Esse grupo é para quê? Por que você está nele, fazendo o quê, né? Aí eu comecei a perceber mesmo o meu corpo dentro desse lugar, né? Que era a periferia, depois a faculdade, consegui chegar, fazer um vestibular e tal. Aí eu pego naquela questão, sabe, cara? A gente fica falando da margem, tudo é uma coisa louca. Como a Léo disse também, que todas nós mulheres, assim, estamos, de uma certa forma, nessa margem, né? Né, de alguém, de um suposto macho que nos coloca, né? Macho que eu digo assim, a ideia toda, né? Do planeta masculino, né? Então, aí tá, daí você consegue, aí a parte muito crua aí, que eu chego a escrever e fazer a música, é no momento assim que você, no teu meio, lembra lá que a Helena falou da puxação de tapete, da sororidade, que a gente tem que... Eu vi esses tempos a Nani People falando uma coisa muito legal, sabe? Ela disse assim que quem nos puxa o tapete são pessoas que estão com a gente, né? Há uma suposta família, uma suposta inveja de não sei o que no trabalho, um suposto... Porque quem não conhece a gente, né? Não sei por que a pessoa vai lá puxar o tapete de quem... Entendeu? Então, são pessoas perto mesmo. Então, quando a gente tem esse despertar, que eu posso conviver com gente que eu até chegue para ela e diga o que foi, por que estamos assim, bababá. Então, isso eu fico feliz, que nós, agora, na década de 80 para cá, as mulheres começaram a ter essa conversa com a outra, na literatura, na música, né? Aquele padrão de cantora, com aquela voz toda angelical também. Não vou dizer no momento no que caiu, mas as pessoas começaram a enxergar outras coisas também, outros timbres, né? Mais graves, ou mulher mais assim, outra mulher assado, outro cabelo assim. Então, vamos aí na literatura na televisão, né, na teledramaturgia também, a gente começa a chegar os pretos, assim, o outro assado, opa! Então, isso, nesse momento, eu fico, ufa, estamos pelo menos vendo na tela, ou ali, no terminal, dentro do Inter 2, gente que respira, também pensa como eu, e é assim, tá com essa roupa, tá com esse suposto namorado, e assim, assim vai chegando para mim as canções, assim, sabe, de estar perto mesmo as coisas, né? Eu fico assim, porque quem está na margem, acho que todos estamos, de uma certa forma, né? Estamos nesse barco, assim, reconheça a minha arte, eu veja, ou pelo menos escute, ou pelo menos... E eu estou com a Leonardo também, com essa história de que se eu atingir uma pessoa, para mim também né? Porque a obra foi lançada, né? E alguém que se, né, para no momento da sua vida para, opa, o quê? Sandrão, olha lá, eu não obedeço. Mas por que dramaturga é essa que... Aí eu vou na minha curiosidade, que isso, graças a Deus, está na nossa... Está imprimido, né? Mas por que margem o quê? Porque eu posso jogar no cinema falando isso, eu posso jogar na música, no meu caso. Essas, né, supostas tragédias e dramas que a Cátia falou bem também, essa história de que está em cada uma, né? As coisas que ela disse agora, que tal. Aí eu penso que é o meu drama, não, tem o drama da outra, e aí eu acredito muito que com essa minha obra, finalizando, querido, que chegar mesmo em um por um aí, alguém que se reflita, não assim, não tenho vontade nenhuma, nem quero, assim, que se forme uma igreja, mas que se pare, assim, tem aquela autora de São Paulo, do Rio, e tem autora aqui de Curitiba, tem autora que está de Curitiba, que fez coisas e faz ainda, que está num outro lugar, sabe? Eu acho tão bacana isso, né?
essa liberdade que o artista, graças a Deus, ainda temos, né? A estrada está aberta e eu posso escolher esse caminho, nessa bifurcação de ideias, né? E aí alguém cobra um pedágio teu para você se garantir na outra estrada, né? Eu estou falando disso que eu estou com um projeto aí do Planeta Sapatão, assim, né? Do Planeta Sapatão, Planeta Caminhão, né? Que é essa história de caminho grande, né? Tudo bem que tem essa máquina toda do caminhão, levando os nossos alimentos para lá e para cá, dando um jeito na nossa vida, mas tem esse caminho grande de cada uma aqui nessa tarde, o teu, o de quem está ouvindo, sabe? Esse caminho que só eu sei, a plaquinha da próxima, da quilometragem que eu ainda tenho que rodar para minha dramaturgia chegar no lugar e a luta vai continuando, né? Então, eu tenho só que agradecer esse projeto que deu, né? Avançamos em umas boas quilometragens, né? No tempo para chegar aos ouvidos, a esse corpo, né? Que eu, no fundo do meu coração, eu queria isso mesmo, né? Que batesse nesse corpo, de qualquer corpo. E dando né, lá na Leonardo, eu me inspiro muito nessa artista. Então, quando ela fala lá dessa história do mundo masculino, essa história que eu entendo, e também não quero dizer assim que tem que matar as coisas, né, os supostos pensamentos masculinos, mas não, eles estão lá e quem quiser, né, mas que tem outras, né, as diferentes palavras que estão para vir, em vários pensamentos, em corpos diferentes, né? Isso que eu quero sempre nos meus trabalhos, nas minhas músicas, deixar bem forte, sabe? Assim, imprimir mesmo, tentar imprimir que eu posso falar, a minha vizinha Sapatão também pode falar, o meu vizinho, o que está na escola comigo, travesti, né? A travesti também está falando, está na escola, está indo nos lugares, né? Então, a minha música sempre eu vou pautar por aí, nessa margem, ok? Perfeito, Simone. Perfeita a sua fala. E realmente gostaria de estender muito mais aí. Logo, logo estamos todas vacinadas e tomaremos um café para continuar esse papo delícia, porque tem coisa para ser dita ainda, hein? Nossa, dá uma conversa longa. Mas, gente, chegamos aqui no final do nosso bate-papo. O Igor está abrindo aí todas as telinhas, então estamos todas e todes e todos aqui aparecendo na tela. Gostaria de agradecer muitíssimo cada pessoa que está aqui, trazendo suas ideias, sua energia, sua identidade, seu tempo. Então, fica aí esse minutinho para cada uma de vocês. Quem quiser, fique à vontade. Podemos começar, deixa eu ver, pela Cati. Quer dar uma palavrinha final, Cati? Eu já disse tudo. Como é que tá? Eu queria agradecer de verdade. Não tenho palavras para agradecer essas autoras incríveis, maravilhosas, a importância delas, não tem como colocar isso em palavras, a perspectiva diferente de mundo que elas trouxeram para a gente, o trabalho delas é muito importante para mim. Essas mulheres também que estão resistindo, que não têm medo de colocar a cara para aparecer e mostrar essa diversidade importante e colocar um chega naquilo que é padrão. Eu mesma falo para a Helena, então isso é muito importante, realmente. Essa luta que a gente precisa ter nessa sociedade preconceituosa, a gente precisa abrir novos horizontes, realmente.
Quem quer falar agora? Luci, Léo, Simone, fiquem à vontade. Também, se tiver tudo dito, tá tranquilo eu também. quero agradecer, então eu vou aproveitar só para agradecer realmente o projeto e o esforço do projeto em tornar essas nossas palavras compreensíveis para outras pessoas, que não só aquelas que falam a nossa língua. Porque é muito egóico da nossa parte achar que a nossa língua é o umbigo do mundo. Como eu disse antes, eu acho que o corpo da gente é um livro de sangue. A gente já começa escrevendo essas palavras com esse sangue, e a gente distribui esse sangue e os movimentos e tudo mais. Então, não se trata só de palavras, sabe? Trata-se de comunicação mesmo. E essa pode ser feita por quaisquer meios, inclusive esse aqui virtual, onde a gente está hoje. Muito obrigada por estar entre mulheres tão importantes para a cultura nacional, para mim, para o meu coração. Muito obrigada. Quero agradecer. Por favor. Então, quero agradecer também de estar envolvido com uma mulherada tão boas de tudo, né? Boa de papo e de balanço. E agradecer muitíssimo também, que vocês estão me inspirando muito, sempre vão inspirar, né? Com as suas palavras e com atitude nessa vida, né? Que a gente tem que tomar essa atitude mesmo, de, numa tarde de sábado, refletir sobre os trabalhos, trocar e atingir cada vez mais longe, né? Reverberar mais e mais mesmo, entre todas e todos. Muito obrigada, do fundo do meu coração mesmo, um grande beijo mesmo. Adoro estar no meio de meninas. Maravilhosa. Então, Luci, querida. Eu quero também agradecer igualmente essas experiências todas, eu acho que reforçam que todos nós, todos, todas, todes, nós fazemos parte de algo que é único, embora estejamos, não é? Como se fosse essa grande colcha para aquecer coisas, não é? Para aproximar coisas, mas nós somos essas partes, mas por favor, vamos sempre lembrar, estamos muito juntos, nós temos que estar juntos, não é uma possibilidade de não estarmos irmanados, de não estarmos próximos, senão a gente estaria trabalhando contra tudo que nós queremos, não é? Então, nós falamos aqui, eu acho que esse encontro foi preciosíssimo, para além, não é como a Léo falou, para além dos nossos umbigos, pouco importa, a gente, não é? Eu acho que, assim, a gente precisa todo dia reafirmar isso, basta para essa coisa, não é? Dessas unidades que não conversam entre si. E aqui nós levantamos, não é? Por isso digo, é uma preciosidade um encontro como esse, como a Simone colocou, não é? Nós somos artistas, nós sabemos porque nós escolhemos isso, e só através desse tipo de relação, não é? Pensando para que pessoas, não é? Até onde a gente vai chegar, e por que nós somos artistas, por que nós fazemos isso, não é? As palavras mais importantes foram ditas. Para além do nosso trabalho, nós falamos em amor, nós falamos em diversidade, nós falamos em potencializar as palavras, nós falamos em abraços, nós falamos num momento político vergonhoso, não é? Que nos tira da própria dimensão da vida, mas nós falamos também de que nós estamos aqui, ninguém vai apagar a nossa presença, e nós vamos todos abraçados, ainda que virtualmente. Obrigada. Assim, para além de uma honra, isso é uma construção, não é? É uma grande construção que nós estamos fazendo, não é? Eu tenho uma reverência pelo trabalho da Helena, e tenho uma reverência pela Cate, que é uma pessoa com quem eu aprendi muito, é uma artista, uma mulher grandiosa, não é? E tenho uma reverência por todos os envolvidos aqui. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada.
É isso, gente. A gente vai fechar aqui. Obrigado por terem cedido o sábado de vocês para a gente. A gente precisa dizer, por fim, que esse projeto foi viabilizado com os recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma lei de extrema importância para entidades culturais, artistas, durante esse período. É uma lei de suporte emergencial e, portanto, é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. A gente agradece muito a presença de todo mundo e a gente se vê por aí. Agora, em abril, lança o Conto com Libras, que é um projeto novo da Fluct. Quem quiser assistir, assista. E os episódios do Mulheres vão ficar disponíveis permanentemente nos canais da Fluct, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Então, quem estiver vendo isso depois do lançamento pode ir lá assistir também. Um beijo, gente. Muito obrigado.